Oi, pessoal da TV Abrale, meu nome é Heitor William e hoje eu vou falar com a Michele Nascimento, paciente de LLC, e o Dr. Guilherme Perini, que é hematologista e especialista em LLC. Sejam bem-vindos ao canal da TV Abrale. Doutor Guilherme e Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite da Abrale. É um prazer receber vocês aqui. E eu já quero começar trazendo uma pergunta para o doutor Guilherme. Doutor, a gente gostaria de saber, eu queria que o senhor explicasse para nós o que acontece com a leucemia linfóide crônica. Então tá, oi Heitor, tudo bem? Prazer estar falando com você. Oi Michele, prazer também, infelizmente virtual ainda. E obrigado, Abrale, pelo convite. Bom, vamos lá. A leucemia linfóide crônica é a leucemia mais comum que a gente tem. É uma doença que, apesar de carregar um nome que traz muita lembrança, né, leucemia, nem sempre é uma doença agressiva. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, a leucemia linfóide crônica ou linfocítica crônica vai ter um comportamento muito arrastado, com um prognóstico bom, cada vez melhor, inclusive. Hoje em dia, muitos dos diagnósticos que a gente faz de leucemia linfocítica crônica são achados de exame. O paciente vai num médico, num cardiologista, ele pede ali um hemograma, vê os linfócitos aumentados e aí ele encaminha para a gente fazer o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. Legal. E, doutor, outra pergunta que a gente quer muito saber do senhor é que, quando a doença é sintomática, quais os sinais que o paciente apresenta? Tá, então vamos lá. Como eu falei para você, uma grande parte dos pacientes vão ser assintomáticos. Eles não vão ter sintomas e vão ser achados de exame. Cada vez mais comum. Hoje a gente faz muito mais exame do que a gente fazia há 10, 15 anos atrás. Quando o paciente tem sintoma, geralmente ou vai ser por aumento dos gânglios, né? Então, o paciente percebe que está cheio de bolinhas debaixo do pescoço, o homem quando vai fazer a barba, ou a mulher quando está fazendo o autoexame percebe o linfonodo, ou vão ser sintomas relacionados às alterações do hemograma, né? Alguns pacientes podem ter, junto com a leucemia linfocítica crônica, por causa dela, inclusive, anemia, então pode estar um pouco mais cansado, uma tolerância menor a exercício físico, ou as plaquetas mais baixas, então sangramentos um pouco mais proeminentes, então sangra um pouco o nariz na hora de escovar o dente e tudo mais. E tem sintomas que são sintomas que a gente chama genericamente de sintomas B, que são sintomas que podem dar em qualquer doença linfoproliferativa, que é principalmente perda de peso, febre diária, geralmente uma febre no fim do dia, e sudorese noturna. A sudorese noturna, eu gosto sempre de lembrar que a gente está num país tropical. Então, obviamente, tem regiões do Brasil que são bastante quentes. Eu sou goiano, Goiânia é uma cidade quente. Então, é natural você ter um pouquinho de sudorese à noite, acordar, às vezes, com a roupa um pouquinho mais molhada ou a testa um pouquinho molhada. A sudorese noturna aqui é uma sudorese muito forte, daquela que empapa a roupa. O termo em inglês, né, é drenching night sweat, que é sudorese que empapa a roupa. Tem que trocar roupa de cama, fronha do travesseiro, pijama e assim por diante. Legal, doutor. E agora eu quero falar um pouquinho com a Michele. Michele, eu gostaria de saber como que você descobriu a LLC e se você tinha alguns sintomas ou se foi algum exame de rotina. Eu comecei a notar umas manchas vermelhas na perna, umas coceiras. Eu achava até que era pernilongo, era escolhida para ser mordido só em casa, só eu aparecia com essas manchas. Enfim, eu acabei indo numa hematologista, ela pediu alguns exames e eu comecei a notar muitos calombos na cabeça, como se fossem ínguas, e alguns no pescoço. E eu falei, nossa, que é isso? Aí eu sempre fui muito atenta, sempre ia ao médico quando via alguma coisa, então isso foi bom para mim. Fiquei super perdida na época. Aí o que ela falou para mim? Procura uma cirurgiã de cabeça e pescoço para ver essa parte. Então eu fui, a médica quando olhou minhas manchas e pelas ínguas que eu tinha, ela já suspeitou que fosse algum tipo de linfoma. E eu já fiquei na hora, né, preocupadíssimo. Então, eu fiz a biópsia de alguns linfonodos no meu pescoço, eu tenho uma cicatriz pequena aqui, demorou alguns dias, e aí veio o diagnóstico. Realmente era leucemia linfocítica crônica. Eu fiquei muito abalada, muito preocupada, porque você não espera, né, pela minha idade também. E ela pediu que eu começasse um acompanhamento. A minha sorte é que no meu trabalho tinha um médico que trabalhou no AC Camargo. Então, em 2018, começo de 2018, eu comecei o meu acompanhamento no hospital, mas os sintomas em si começaram no finalzinho de 2017. Eu tinha muita tosse à noite, porque eu acho que estava aumentando os linfonodos, né? Eu tossia muito, acordava tossindo, tinha um pouco de
sudorese, mas não assim de empapar a roupa. E essas manchas, né, que coçava muito e principalmente na cabeça, eu senti em todo lugar os calombos que eu tinha, né? E eu não achei Legal. normal e fui procurar o médico. E doutor, a gente quer saber também se é verdade que alguns casos dessa leucemia não é tratado com medicação. Exatamente. Então, não só uma maioria, talvez, ao diagnóstico a gente não trate. Esse é um conceito que, às vezes, para o paciente é difícil de entender. Eu sempre brinco que é a consulta mais difícil. Você vira para o paciente e fala, você tem uma leucemia. Ah, tá. E o que a gente vai fazer? Nada. Então, é uma coisa que assusta o paciente. Mas isso é muito bem documentado. As doenças que têm um comportamento mais indolente, que tem, ou seja, um comportamento não agressivo, a gente muitas das vezes recomenda não tratar. E por que que isso acontece? Porque todos os estudos, desde medicações muito antigas, dos anos 70, até as medicações novas, terapias-alvo, para esse grupo de pacientes que são assintomáticos, não mostrou nenhum benefício. Então, do ponto de vista de tempo de sobrevida, as pessoas vivem igualmente se tratar precocemente ou tratar mais tardiamente. Então, não tem por que você expor o seu paciente a uma medicação, sendo que você não está mudando a história do paciente. Então, esse termo em inglês foi chamado de watch and wait, né? Vigiar e esperar. Hoje a gente está mudando um pouco isso para o que a gente chama de active surveillance, né? Então, é uma vigilância ativa do paciente. Qual é a porcentagem de pacientes disso na LLC? Então, a gente brinca que a LLC é a doença dos terços. 1/3 dos pacientes nunca vai precisar tratar. De cada 10 pacientes, 3 nunca vão precisar tratar. 3 pacientes vão precisar tratar quando faz o diagnóstico. E os outros 3 vão tratar em algum momento. Se vai ser daqui 1 ano, 2, 5 anos, vai depender muito da evolução. Então, é uma verdade para grande parte dos pacientes. Mais ou menos 2/3 dos pacientes, ao fazer o diagnóstico, não vão precisar tratar. Legal. E, Michele, eu quero saber de você. No seu caso do seu tratamento, você realizou algum tipo de tratamento com medicação? Se realizou, conta pra gente quais foram essas medicações. Em 2018 eu fiz 6 ciclos, né, no próprio hospital. Os remédios foram a fludarabina, o rituximab e a ciclofosfamida. E eu fiquei por 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 3 meses sem voltar à doença, que foi o tal do watch and wait, né, que eu fiquei. Só que aí, em março de 2020 começou de novo, meu pescoço aumentou o linfonodo, que o primeiro tratamento seria com o Imbruvica, né, o Ibrutinib, mas o convênio negou e eu fiz a terapia intravenosa, enfim. Aí o convênio agora liberou e eu faço tratamento todos os dias, eu tomo o Ibrutinib para controlar e sumiram, eu não tenho mais nenhum, eu tenho passado no médico, está tudo sob controle. É pelo remédio agora que eu tomo todo dia. Doutora, eu também tenho uma pergunta para você agora que a gente falou sobre o watch and wait. É comum que os pacientes fiquem confusos e não aceitem bem essa ideia de ter uma leucemia e não precisar tratar. Então, eu quero que o senhor explique para a gente qual é o conceito do watch and wait e por que é importante que ele seja respeitado. Então vamos lá, é super comum isso, né? E qual que é a maneira da gente resolver esse problema? Confiança no médico, estabelecer uma boa relação médico-paciente, né? Saber que o seu médico está te propondo, obviamente, o que é melhor para você, e educação do paciente. E aí eu acho que esse vídeo talvez ajude bastante pessoas a entender esse conceito. Então o conceito é disso. Como é uma doença de crescimento muito lento, que muitas das vezes até fica estacionada sem crescimento durante muito tempo, não tem por que a gente tratar precocemente. A gente tem que ter alguns conceitos que eu acho que são importantes. O primeiro conceito que vem na cabeça de todo mundo é: se eu tenho um câncer, eu preciso tratar ele o mais rápido possível. Isto vem, obviamente, dos tumores sólidos, que a gente quer fazer, por exemplo, uma cirurgia e retirar um câncer de mama, por exemplo, antes que tenha uma metástase, alguma coisa assim. Para os cânceres hematológicos, muitas das vezes isso não é verdade. A leucemia linfocítica crônica, por definição, ela não está localizada mais, ela está envolvendo sangue periférico, envolvendo medula, eventualmente linfonodo. Então não tem como a gente tirar isso com uma cirurgia ou fazer algo para resolver ela imediatamente. Então, se o paciente está assintomático, a gente pode observar esse paciente. Lembrando sempre que a gente faz isso baseado em 2 fatos importantes, que até 1/3 dos pacientes nunca vão precisar tratar. Tem paciente há 15, 16, 18 anos em watch and wait, muito melhor do que se tivesse tratado há 15, 18 anos atrás. O segundo conceito é aquilo que eu já falei. Todos os estudos que trataram precocemente, seja com a terapia mais antiga, como o Corambucil, seja com a terapia mais moderna, que é as novas terapias, como
o ibrutinib, não mostrou nenhuma diferença em sobrevida global. Então, ninguém viveu mais porque tratou precocemente. E óbvio, gente, todo remédio, por mais simples que seja ou mais complexo que seja, tem seus efeitos colaterais. Então, quando a gente faz watch and wait, a gente sai dessa prerrogativa. Que eu não estou mudando a história da doença, eu não quero expor o meu paciente a uma terapia que possa ter os seus efeitos colaterais, por mais bem toleradas que eles sejam, e eu não estou prejudicando o paciente. E lembrar que medicina é uma ciência viva, ela ela vive de novidades. Então, muito provavelmente, o remédio de amanhã vai ser melhor que o remédio de hoje. Se a doença não está te prejudicando, muito provavelmente é melhor esperar e, quando for necessário tratar com terapias mais modernas. Está gostando do nosso conteúdo? Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Eu gostei que o senhor falou aí sobre as questões das novidades aí sobre o tratamento para LLC. A gente já tem previsões de novidades para esses pacientes? Nossa, Heitor, muita. LLC é uma doença, eu me considero um médico relativamente novo. Eu tenho 41 anos de idade. Como eu tratava LLC na residência, para os primeiros anos, para agora, passando dos últimos 2 anos, é uma mudança completamente. E a Michele mostrou muito bem isso quando ela contou a história dela. Ela tratou inicialmente com quimioterapia e, posteriormente, agora num cenário de recaída, ela já trata com as novas terapias-alvo. O ibrutinib é o primeiro de uma classe chamada de inibidores de BTK que transformou essa doença. Então, hoje em dia, ele está inclusive aprovado para tratamento em primeira linha, ou seja, os pacientes uma parte dos pacientes não vão mais precisar tomar quimioterapia, vão tomar esses 3 comprimidos, e a Michele pode falar para a gente também como ela está tolerando esses remédios. Dessa classe, tem mais 2 chegando no Brasil. Um já chegou, que é o acalabrutinib, a gente tem o zanubrutinib chegando. A gente tem uma nova classe também chamada de venetoclax, que é uma molécula que devolve à célula a sua capacidade de morrer. Depois eu explico isso um pouquinho melhor. Que também é super eficaz e também não é quimioterapia. Então, a gente tem uma série de medicações novas para LLC que mudaram muito a tolerância dos tratamentos e o prognóstico. A gente tinha, né, como eu falei para vocês no começo, a LLC é uma doença de muito bom prognóstico. A gente tinha alguns grupos específicos que nos preocupavam mais. Por exemplo, pacientes que tinham uma alteração num gene chamado P53. E essas medicações funcionam muito bem. Então, mudou muito. E de novo, é só o começo dessa história de terapias-alvo. Muitas outras vão chegar para a LLC. Que legal. Então, a galera da LLC já fica ligadinho aqui no canal do TV Abrale, que quando surgem novidades, a gente traz o Dr. Guilherme novamente aqui para contar para a gente como vão ser essas novidades no Brasil. E, doutor, LLC tem cura? Essa também é uma excelente pergunta. E a resposta é sim. Mas, primeira coisa que é importante a gente falar é que a diferença de cura para o médico é diferente da cura para o paciente. Então, qual que é o conceito de cura para o médico? Eu pego um paciente que tem um problema, faço um tratamento por um período de tempo fixo, ou seja, não é para sempre, e depois que eu faço esse tratamento, a doença nunca mais volta. É o exemplo, por exemplo, sei lá, um paciente que tem uma pneumonia. Ele vai, trata uma semana de antibiótico e a doença não volta. Ele está curado da pneumonia dele. Muitas das doenças que a gente tem, a gente não cura. Diabetes, hipertensão, são doenças crônicas. A LLC, historicamente, a gente achava que não tinha cura do ponto de vista médico, porque eventualmente ela poderia voltar. Com exceção de um grupo bem específico, que são pacientes jovens, que receberam FCR igual a Michele, que tinha alterações moleculares bem definidas, que é uma coisa que é o status mutacional, que a gente chama. Esses pacientes, sim, a gente tinha pacientes aí 15, 20 anos depois que a doença não voltava. Ele tratava ali seus 6 ciclos, 15 anos depois a doença não voltava. Então, esse paciente estava curado do ponto de vista médico. Agora vamos voltar para o paciente. Um paciente que toma 3 comprimidos hoje e que não sente mais nada, que os gânglios diminuem, que ele não tem grandes efeitos colaterais. Do ponto de vista do paciente, ele tem o que a gente chama de cura funcional. Ele está tratando cronicamente uma doença, mas ele não tem mais repercussão dessa doença. Então, existe cura para LLC? Existe, do ponto de vista médico, para um grupo restrito de pacientes, né, que precisam ter essas características, mas do ponto de vista do paciente, muitos pacientes estão em cura funcional, estão levando a vida normal, estão viajando, trabalhando, tendo uma vida social, desde que ele tome ali seus comprimidos todos os dias. Legal, doutor, legal. Muito obrigada aí para o senhor ter respondido as nossas perguntas. E agora eu quero falar com a Michele. Michele, a gente está quase finalizando aqui o nosso bate-papo e eu queria muito que você deixasse uma mensagem
para esses pacientes de LLC, para que eles consigam aí ter uma noção, para quem está chegando aqui e nos assistindo, ter uma noção de como é o tratamento, como vai ser e o que você pode acrescentar aqui em tudo que o doutor falou para gente do seu lado de paciente. O mais importante é procurar logo, né, um médico, um especialista, logo que você perceba alguma alteração, como eu fiz, né, que foi um tratamento, uma coisa precoce, né, digamos assim, que me ajudou muito, justamente não desanimar. Nossa, eu tenho isso, que foi o que me aconteceu. Então, eu já vejo com outros olhos. E o doutor falando que tem outros tratamentos chegando, que é uma coisa muito boa, eu fiquei mais animada agora. Então, a pessoa não desanimar, procurar um acompanhamento, seguir o tratamento, né? Claro, tem alguns efeitos colaterais, eu tenho às vezes sangramento no nariz, mas é muito assim raro. Algumas manchinhas no corpo, mas é o do remédio. Mas fora isso, é uma vida normal. Então, fazer o tratamento é o primordial, não desistir e seguir em frente, porque uma hora, como o doutor disse, a cura pode estar aí, né? E a pessoa vive normalmente, como qualquer outra que não, por aí, né? É seguir o tratamento, é isso que eu quero deixar para as pessoas, não desanimar principalmente. Maravilha. Incrível, incrível, Michele. Você é um exemplo de vida aqui pra gente já, contando a sua história. E, doutor Guilherme, eu queria muito que o senhor deixasse algumas considerações gerais para esses pacientes de LLC, uma mensagem também para esses pacientes. Bom, a mensagem, eu falo isso em todo vídeo, é de esperança, né? Então, as evoluções que a gente tem hoje na oncohematologia são muito rápidas, e LLC talvez seja a doença que mais se beneficiou disso nos últimos anos. A gente vem, obviamente, evoluindo muito, melhorando ainda mais o prognóstico dos pacientes. É muito importante você se conectar com o seu médico, conversar com ele, saber das possibilidades, são várias possibilidades de tratamento que a gente tem hoje em dia, inclusive a possibilidade de não fazer nada, que, de novo, é uma coisa que a gente faz com alguma frequência. Então, fiquem tranquilos, o termo às vezes assusta, mas conversando com o seu médico, você vai entender que a gente está lidando com uma doença bem mais tranquila, na grande maioria dos casos, e que muitas das vezes, às vezes ao diagnóstico isso impacta muito, mas passado um tempo você vai se familiarizando, entendendo qual que é a lógica, o racional das coisas e vai conseguir conviver muito bem com ela, muitas vezes até mesmo sem tratamento. Ótimo, muito obrigado. Já quero deixar meus agradecimentos em nome da Abrale, para a Michele Nascimento, para o Dr. Guilherme Perrini, que estiveram aqui conosco nesse bate-papo. E quero pedir para você que está aqui nos assistindo até agora, não se esquecer de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Também comenta aqui o que você quer saber um pouco mais sobre a LLC e quais vídeos vocês querem de sugestão nos próximos canais, nos próximos TV Abrale. Muito obrigado, gente. Foi um prazer ter esse bate-papo com vocês e continuem apoiando a Abrale. Um abraço.